Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. E desde já pedindo desculpas a vocês por um tom mais baixo, muito incomum nos meus vídeos e lives, mas a minha voz está em frangalhos. Esses reacts que eu tenho feito são muito bons, eu acho que por assistir a todos os jogos, realmente deveria assisti-los junto com as pessoas que costumam me acompanhar nas lives. E tem sido muito bons, tenho recebido feedbacks muito positivos. O grande problema é que esses reacts exigem muito da voz e eu, naturalmente, não vou baixar o tom tentando poupá-la. Eu não consigo, é reação. Ainda mais no jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras, que é um jogo muito tenso para rubro-negros e palmeirenses. Para mim, o principal clássico das Américas nos dias de hoje, para mim um clássico que envolve paixão, emoção, revolta e reflexão, que é justamente isso que eu quero participar para vocês agora, sem o interesse de depreciar o escudo do Palmeiras, sem o interesse de depreciar o clube, a instituição que é grandiosa, gloriosa, e os amigos também palmeirenses que costumam assistir as minhas lives e os vídeos aqui desse canal, que eu considero amigos. Eu fiz amigos palmeirenses, mesmo sem conhecê-los. Impressionante a oportunidade que a internet te dá, e de forma alguma eu gostaria de perdê-los. Mas essa reflexão, ela cabe, como ela já coube em outras oportunidades, e talvez você aí, palmeirense, já esteja irritado comigo, porque eu pus um título na live e aí na capa sugestivo de que eu, por acaso, esteja me remetendo a um terreno de improbidade, de dolo, de corrupção, e não é nada disso. O que eu quero dizer para vocês é que eu sempre achei realmente as marcações ou não marcações de pênaltis, de VAR, de cartões por parte do Palmeiras. Vocês sabem disso, eu sempre fiz essas reflexões, e depois do jogo de ontem, eu confesso a vocês que ali, fazendo aquele react, me causou espécie, me causou preocupação aquilo que eu vi da arbitragem, aquilo que não foi marcado, aquilo que foi marcado, e principalmente, meus amigos, pondo em xeque o que os árbitros realizam nos jogos contra o Palmeiras, principalmente em função do que o John Textor fez. Só que o John Textor, ele quis se remeter a um terreno que eu jamais vou habitar, que eu jamais vou estar, que é, como eu falei, o do dolo, da improbidade. Eu não acho que a Leila, que o Palmeiras pague a arbitragem para ser favorável a ela. Eu não acho que o Palmeiras deliberadamente faça qualquer ação improba para ser beneficiado nos jogos. Eu tenho certeza absoluta que jamais vão provar isso. Mas quando você pega esse site de inteligência artificial, qual o John Textor faz uso, realmente tem muitas evidências que, para pessoas que não sejam responsáveis, realmente possam concluir e até disseminar que exista esse dolo. Como eu falei, não é o meu caso, mas são pistas que, na verdade, são apresentadas por esse site que mostram claramente que o Palmeiras, por si só, não deliberadamente, é um time realmente prejudicado, é um time beneficiado aqui no futebol brasileiro. Ontem, por exemplo, no jogo que nós fizemos às 4 horas da tarde, no jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras, eu quero aqui dizer a vocês, houve coisas assim que me chamaram muita atenção. A primeira delas é o Endrick. O Endrick é um jogador intocável. Ninguém pode encostar um dedo no Endrick que ele já cai, e a partir daí surgem reprimendas por parte dos árbitros, surgem também cartões amarelos, às vezes até vermelhos. É impressionante como esse jogador é tratado como um bibelô, quando na verdade de bibelô ele não tem nada. É um jogador que eu torço muito, obviamente,
depois que saia do Palmeiras, que brilhe, porque ele vai lá para o Real Madrid, vai ganhar ascensão e vai jogar na seleção brasileira, na minha seleção brasileira, porque você sabe que eu sou fanático torcedor da seleção brasileira. E nesses últimos 2 jogos que ele fez pela seleção, eu vibrei muito com ele. Eu torci muito por ele. E eu vou torcer muito pelo Endrick. Então eu não tenho nada pessoal contra o garoto. Existe hoje, claro, uma rivalidade. Eu não quero que ele jogue bem, porque ele ainda está no Palmeiras, vai embora, ainda bem, porque para mim é grande jogador. Mas é impressionante como o companheiro é tratado como bibelô. E de bibelô ele não tem nada, porque não tem uma jogada ali que ele não machuque um atleta. É cotovelada, é entrada maldosa, é pernada. E o cara ontem simplesmente sai do campo e não ganha um cartão amarelo. Parece que é proibido dar cartão amarelo e vermelho para o Endrick. Isso já aconteceu várias vezes. O Endrick é um jogador protegido pela arbitragem. A Leila tem culpa disso? Não. Improba? Não. O Palmeiras tem culpa disso? De maneira improba, como sugere o John Textor? Não, porque o John Textor não vai provar nada, porque simplesmente não tem nada obscuro por parte do Palmeiras. Mas realmente o Palmeiras, através da Leila, do Abel, da sua torcida, dos seus jogadores, eles são treinados para que você pode parar para pensar aí, analise os fatos, analise os lances, eles são treinados, assim como a torcida também se acostumou a bradar com qualquer caída de um jogador palmeirense. É uma pressão que, por exemplo, a torcida do Flamengo não faz. É uma pressão que os jogadores do Flamengo não fazem. É uma pressão que o Tite não faz, mas é uma pressão que a Leila faz, é uma pressão que a torcida do Palmeiras faz, é uma pressão que é treinada, estratégica de todos os jogadores do Palmeiras que fazem. É uma pressão cujo treinador é o Abel Ferreira, que eu já falei para vocês, é um ator que está ali dentro do campo, porque ele pressiona bastante. E o Tite, meus amigos, ontem, por exemplo, quando se irritou uma única vez, já recebeu logo o amarelo. O Abel ontem estava gritando pra caramba, o Abel fica pressionando ali o árbitro e não aconteceu nada com ele, como raramente acontece, porque esses episódios que são naturalmente apresentados pelo Abel, episódios teatrais, inclusive, e fora do campo, depois que o jogo acaba, eles são realmente passíveis de uma punição mais severa. Mas ele é um grande treinador também dessas emoções que são transmitidas pelos jogadores que cercam ali o árbitro, fazem uma pressão colossal. O árbitro, meus amigos, que precisa ter características de liderança, se submete a isso e acaba caindo ali naquele jogo. Ontem, por exemplo, Endrick, no meu entendimento, deveria ter sido até expulso do jogo. Aquele lance ali, você quer se recordar, para você refletir comigo, aquele lance do Everton, que saiu com a bola e já foi em cima do Bruno Henrique, deu um tranco no Bruno Henrique, você vê que o Bruno Henrique não cai, como jogador do Atlético de Goiânia caiu, quando o Léo Pereira deu um tranco nele. A mesma jogada que até o critério. Naquele dia eu falei assim, olha, indubitavelmente foi pênalti, mas se você for perguntar para um torcedor do Palmeiras, ele vai falar que não foi. Se você perguntar, mostrar os 2 lances, o torcedor do Palmeiras, treinado para isso também, ele vai dizer o seguinte, olha, peraí, o do Léo Pereira foi e o do Everton não foi. Aí você vai dizer assim, mas qual é a diferença dos 2 lances? O cara vai falar assim, nenhuma, mas eu não quero que marque para o Palmeiras, mas quero que marque para o Flamengo. É uma coisa assim, sabe, que às vezes até beira a desonestidade intelectual. Porque eu não estou sendo desonesto aqui, eu estou apenas dizendo, no meu entendimento, foi pênalti no Léo Pereira. Ele fez pênalti ali, o jogador do Atlético de Goiânia, mas o Everton também fez. E não iam marcar um pênalti como esse nunca. O VAR não chamou para rever a decisão do juiz dentro de campo e assinalou e confirmou a marcação de pênalti, mas o VAR ontem, de posse também, obviamente, desse lance, porque ele gerou muita polêmica no jogo contra o Atlético de Goiânia, não chamou ali o árbitro para poder rever o que aconteceu. E naquele lance, inclusive, foi o Everton que provocou, o tranco mais forte foi dele, não tinha necessidade disso, e os 2 tomaram cartão amarelo.
quando o Bruno Henrique apenas tirou o Everton ali de cima dele. Aí eu fico pensando assim, caramba, né, como é que o torcedor do Palmeiras não vai entender os dois lances e não vai concordar que aquilo ali, de fato, foi pênalti. Isso sem falar outras jogadas, por exemplo, aquela jogada do Gerson ali. Muita gente acha que foi pênalti, outros acham que não. O juiz não foi lá rever, porque o VAR não chamou. Como é que ele vai ter certeza absoluta de que aquilo ali, meus amigos, não é pênalti? Se, na verdade, o lance é tão polêmico. O árbitro não estava nem perto, ele estava um pouco mais afastado, quem viu foi o Bandeira. Se fosse com o Palmeiras, ele não iria rever? Iria rever. Eu quero aqui te dizer o seguinte, às vezes eu acho que o John Textor tem razão de entender através desse site que a arbitragem para o Palmeiras, em função de toda a pressão que o Palmeiras faz, realmente é verdade. Eu acho que ele tem razão. Só que ele é irresponsável, porque ele quer ali fazer o tema trilhar pelo caminho da corrupção, da improbidade. Eu já acho que não é isso. Eu acho que é a pressão mesmo, que faz parte do futebol. Não tem jeito. É uma pressão. Cada erro contra o Palmeiras vira uma catarse. Cada erro que um árbitro comete contra um clube que está enfrentando o Palmeiras também vira uma catarse. Sabe por quê? Porque o outro time vai reclamar e aí uma força-tarefa se aglutina ali para poder defender a tese de que o outro time não foi prejudicado. Porque aí eles começam com aquela narrativa de, olha, mas aconteceu aquele lance também durante a partida, e aquela entrada do fulano de tal, é impressionante isso, é impressionante. Parece que tem um batalhão ali sincronizado para poder defender o Palmeiras o tempo inteiro, que envolve torcida, que envolve mídia também, que envolve ali a arbitragem, que envolve o treinador, que envolve a presidente do Palmeiras, que por ser, logicamente, uma pessoa conhecida, tudo aquilo que fala gera bastante repercussão. É impressionante o que acontece. Agora, que o Textor teria razão de indicar uma predileção ao Palmeiras, ele teria, porque esse jogo de ontem, por exemplo, eu tenho certeza que, observado à luz desse software, iria indicar várias questões que seriam desfavoráveis ao Palmeiras e que não foram marcadas dentro de campo. Eu não estou aqui chorando, o jogo foi 0-0, eu acho mesmo que o Flamengo poderia ter vencido, se fosse um outro treinador do Flamengo, se fosse o Jorge Jesus, nós teríamos vencido, não tenho dúvida disso, isso tudo aí é outra questão que apenas te digo agora para você não entender que eu esteja chorando, porque não é esse o caso, mas é muito estranho. O Endrick não ganhar um cartão amarelo no jogo de ontem, o garoto entra na maldade em todas as divididas. Em todas. Você vai dizer que ele é raçudo? Não, ele é maldoso também, é cotovelado, é uma série de coisas, empurra o jogador, ele usa o corpo dele para poder fazer falta. É impressionante, cara, e machuca, e agride quem está assistindo e revolta também. Então, eu poderia estar até falando num tom maior, mas eu não posso por causa da voz. Eu não quero aqui acusar o Palmeiras de nada. Não tenho medo, não. Se tivesse que falar, falaria. Mas não quero acusar, porque eu não acho que seja isso. Eu acho que o Palmeiras pague para poder ser privilegiado. Mas o Palmeiras pressiona para não ser privilegiado. Se inscreva aí no canal, deixa teu comentário. Saudações rubro-negras.